Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 21. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus 21, dos versos 33 ao 46, hoje a gente vai ler um pouquinho mais. Está escrito assim: Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Até aqui, até o verso 46, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom, Tu és santo, Tu és justo, maravilhoso, fiel. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu és o Príncipe da Paz, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro como o Senhor, não há nenhum outro, nunca houve, nunca haverá nenhum outro como o Senhor. Obrigado por mais esse dia, obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco, pela provisão que está sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos molda, que nos ensina. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas que nos guarda. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós temos falhado. Perdoa-nos da mesma forma que nós perdoamos as pessoas que estão à nossa volta, para que nós nos lembremos sempre que nós precisamos perdoar. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe hoje, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos guarde, nos dê a provisão necessária para hoje, que nada nos falte, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que está enfermo, trazendo cura, cada pessoa que está se sentindo enfraquecida, que o Senhor fortaleça, cada pessoa que precisa da sua ajuda, Senhor, que o Senhor nos ajude, porque nós dependemos do Senhor, o Senhor é o nosso tudo, tudo que nós precisamos está no Senhor. Eu oro também, Pai, por cada um dos familiares aqui representados, pedindo que o Senhor os abençoe, os guarde, e principalmente que o Senhor alcance aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, que a Tua graça seja estendida a essas pessoas, que Teu Espírito Santo tenha um encontro poderoso com elas, e que elas se arrependam dos seus pecados, entregando as suas vidas a Jesus. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilhe o AB7 com outras pessoas, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá para você comprar o livro. Ótimo. Então lemos aqui a parte final de Mateus 21, lemos um texto um pouco maior. Jesus conta mais uma parábola, falando que um homem tinha uma vinha, ele arrendou essa vinha, né? Ou seja, deixou que outras pessoas fossem trabalhar nela. Essas pessoas que iriam trabalhar nela pegariam uma parte da produção, dariam para ele, e o restante seria delas. É isso que é o arrendar, né? Porque ele precisou viajar, então ele precisou se ausentar. Ele arrenda essa vinha para os lavradores,
de maneira que a terra não fique parada, continue produzindo, ele ganhe algo e os lavradores ganhem algo. Aliás, isso é bem comum, tá? Até hoje é bem comum arrendar terras. Quem é dono de muitas terras acaba arrendando para outras empresas ou para outras famílias produzirem e ele pega uma parte da produção. É uma maneira comum até hoje de ganhar dinheiro. E daí, quando chega o tempo da colheita, o dono da vinha, o dono das terras, manda os funcionários dele lá para pegar parte dele, da produção. E esses funcionários são maltratados, são espancados, um é assassinado. Ele manda um número maior de funcionários. E eles também sofrem da mesma maneira. Até que ele manda o próprio filho, ele fala, bom, meu filho vão respeitar. E matam o filho. Olha só, o paralelo tá tão claro, né, gente? É uma parábola que fala justamente sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. Deus mandou juízes, o povo não aceitou. Deus mandou profetas, o povo de Israel não aceitou. Deus mandou o seu próprio filho e eles matam o filho. Então, o que vai acontecer com esse povo é o que Jesus está contando na parábola, né? Ele diz o seguinte, ó. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Lembra que uns dias atrás a gente leu sobre os frutos? Quando Jesus passa com fome pela figueira e a figueira não dá nenhum fruto e ele amaldiçoa aquela figueira e aquela figueira seca. É a mesma coisa. Jesus volta a falar dos frutos. Ele diz o seguinte, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. O povo ali, os fariseus, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, não estavam dando frutos para o reino. Não estavam dando frutos. Então ele diz muito claramente, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. As parábolas estão conectadas e todas as parábolas aqui, né, desse capítulo estão conectadas e todas elas apontam para os erros dos fariseus, para os erros dos religiosos da época. E estava alertando eles que eles precisavam mudar porque senão o reino de Deus seria retirado deles e dado para outras pessoas. Para as prostitutas, para os publicanos, para aqueles que aceitaram a pregação de João, que aceitaram o ministério de Cristo. E daí ele termina falando, né, fazendo uma alusão a outros textos do Antigo Testamento, falando aquele que cai sobre essa pedra será despedaçado, e ele é a mesma pedra, né? Versos 45 e 46. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Olha só, hein? Quanta inteligência. Claro que Jesus estava falando a respeito deles. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. É isso, né, gente? A cultura do reino combate a cultura do mundo. E a maneira como o mundo responde normalmente é essa, com violência. Vai prender, vai matar, vai ir contra. O evangelho é uma contracultura. O reino tem uma cultura diferente da do mundo. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de reação. Então, essa parábola de Cristo conta aí um pouco da história do povo de Israel, né? Como Deus foi enviando pessoas, eles não aceitaram, enviou outras pessoas, eles não aceitaram, enviou seu próprio filho, eles não aceitaram. E também fala dos frutos. Deus está procurando aqueles que vão dar frutos. É isso. Que nós sejamos aqueles que obedecem ao Senhor, que são como crianças, que são servos, que são humildes, que entregam as suas vidas, que ouvem o que Ele está falando, que têm um coração ensinável e que perseveram nos caminhos do Senhor. Que nós sejamos essas pessoas. Deus abençoe a sua vida, essa mensagem de hoje. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.